Olá, aluno, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Vilas Boas e estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre dois conceitos muito importantes para nós da geografia. Você sabe a diferença entre espaço urbano e cidade? Parece que são duas palavras sinônimas, né? Parece que são parecidas, têm o mesmo conceito. Talvez para alguém que não é da área, realmente, espaço urbano e cidade pode parecer a mesma coisa. Ou até mesmo para outras áreas do conhecimento, são palavras que não têm diferença alguma. Entretanto, para nós da geografia, é importante fazer essa diferenciação. Por quê? Como nós trabalhamos com o espaço, o objeto da geografia é o espaço, então é importante que nós diferenciamos quando nós vamos tratar sobre espaço urbano e cidade. Então, de uma forma muito básica, para a gente entender em um primeiro momento, eu vou dar duas definições diferentes já para vocês. A primeira, espaço urbano, quando eu trato sobre espaço urbano, eu estou me referindo às relações sociais que acontecem dentro do espaço da cidade e faz com que ela dê forma. Então, todas as relações sociais que acontecem dentro da cidade, eu vou chamar então do meu espaço urbano. E quando eu digo de relações sociais, eu estou me referindo também às relações políticas, às relações econômicas, às relações culturais. Então, os grupos, as pessoas, os indivíduos, as instituições que formam a cidade e produzem a cidade, aí uma outra palavra muito importante para a geografia, a produção do espaço urbano, e tenho certeza que você já ouviu falar isso em algum lugar, essa produção do espaço urbano por esses grupos de indivíduos que eu mencionei, define então o que é um espaço. Por que um espaço urbano tem determinadas características que outro não tem? Por qual motivo isso acontece? Né? Quais são as relações que acontecem dentro desse espaço para que ele tenha essas características? Porque eu tenho um problema, às vezes, social dentro de um bairro, dentro da região de uma cidade e não tenho numa outra região. Quando nós estamos falando de espaço urbano, existe um livro que é muito básico para você que ainda não leu, já vou deixar a minha dica aqui, que chama O Espaço Urbano, do Roberto Lobato Correia. Nele, ele vai tratar sobre os agentes produtores do espaço urbano. Olha só, vai fazer a relação com tudo que nós falamos até agora, não é mesmo? Quais são os agentes, então, produtores do espaço urbano? Ele vai citar inúmeros. Então vamos pegar alguns aí para a gente entender do que eu estou falando na prática, né? Porque às vezes parece que o espaço urbano é muito abstrato, mas não é isso. Vamos pegar então primeiro os produtores imobiliários. Quando eu falo de produtores imobiliários, eu estou falando do quê? Das construtoras, das imobiliárias, de todos os grupos de indivíduos que buscam ganhar, lucrar, né? Ganhar dinheiro vendendo, comprando, fazendo aí todas as relações imobiliárias dentro do espaço urbano. Então, para compreender como eles produzem esse espaço, eu preciso entender como eles agem. Quais são as ações dos promotores imobiliários, desse grupo dentro do espaço urbano? Como que eles produzem? Como que eles pensam na lógica do espaço urbano, não é mesmo? Bom, se vocês pegarem então uma construtora, ela vai ter interesse em algumas partes da cidade. Ela vai ter interesse no crescimento ou não de algumas partes da cidade. E olha que interessante, ela não vai agir sozinha. Ela vai ter uma relação com outros agentes. Vou citar um que é importantíssimo para a produção de espaço urbano: o Estado. Para uma construtora, para uma imobiliária implantar um loteamento, construir um prédio, uma grande torre, ela precisa de legislação. Um promotor imobiliário, né, uma construtora, no caso, ela não pode simplesmente levantar uma torre no meio da cidade, em qualquer espaço. Ela precisa de uma legislação para que isso aconteça. Estão vendo como o espaço urbano ele vai dando forma pelas ações que nós vamos entendendo entre os agentes? Né? Então, eu tenho aí a construtora no interesse de lucrar com o solo urbano, só que ela precisa do aval do Estado para fazer que isso aconteça. É interessantíssima essa relação. Podemos pegar também os proprietários fundiários, que são aqueles
grupos, aquelas pessoas, né, indivíduos que têm grandes terras dentro da cidade ou na margem da cidade e esperam então essas terras se valorizarem cada vez mais por conta da chegada aí de infraestrutura ao redor das suas terras e chega um momento que eles vendem essas terras. Nós chamamos isso de especulação imobiliária em muitas situações. Por quê? O que seria especulação imobiliária dentro do espaço urbano? Esses promotores fundiários, eles esperam a terra valorizar por conta da infraestrutura que chega ao redor dela, né, por conta da infraestrutura que é colocada dentro desse espaço, e chega um certo momento, quando o valor está muito alto, eles vão lá e vendem essa terra. O grande problema é que, quando nós temos grandes espaços dentro da cidade, principalmente sendo valorizado, a malha urbana ela vai ser maior. Consequentemente, o que vai acontecer? Se o Estado precisa investir em transporte público, água, energia, né, para os bairros, ele vai gastar mais. Ele vai demorar para colocar um ponto de energia, por exemplo, no centro, ou do abastecimento de energia, até no final da cidade. Se eu tivesse uma cidade mais compacta, uma cidade com menos espaços vazios no interior dela, com certeza os gastos também seriam menores. É óbvio que esse não é o único motivo, né? Nós temos um valor, às vezes, um pouco mais alto no transporte público, na energia, na água, etc. Mas também é importante, faz parte deste contexto, né? Para compreender um espaço urbano. E olha que nós estamos falando das relações que se dão. Agora, como eu disse para vocês, nesse livro aí do Roberto Lobato Correia, vai ter uma série de explicações referente aos agentes produtores do espaço urbano. Falamos do Estado, dos promotores imobiliários, dos promotores fundiários, mas ele vai abordar também sobre os grupos sociais excluídos, né, que seriam os pobres que não têm para onde morar e acabam sendo aí jogados nas margens das cidades ou até mesmo nas favelas, em bairros periféricos, entre outros agentes que o Roberto Lobato Correia vai aprofundar. Então vale muito a pena vocês lerem esse livro para compreender como o espaço é produzido por esses grupos e esses indivíduos. Beleza. Bom, professor, mas aí você está gravando esse vídeo para explicar a relação e a diferença entre o espaço urbano e entre a cidade. Se eu estou dizendo que o espaço urbano são as relações sociais que produzem um espaço com características urbanas, a cidade vai ser o meu concreto. O que eu quero dizer com isso? Se você mora numa cidade agora e você olha pela janela da sua casa, você vai verificar que tem um prédio, ou tem uma casa, ou tem um comércio na frente. Isso que você está visualizando, o concreto para a nossa geografia, o que nós conseguimos visualizar é a cidade. A arquitetura, o urbanismo. Então, tudo que eu consigo visualizar de modo concreto é a cidade. E olha que interessante que o espaço urbano ele é uma relação, ele tem uma relação, no caso, né, com a cidade. Eu não consigo ter uma cidade com formas, com cores, com funções, se eu não tenho um espaço urbano, se eu não tenho interesses. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro na cidade de Maringá atualmente e a cidade ela foi planejada no começo, Maringá, né? Quando nós pegamos a planta inicial, ela foi planejada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Então nós tínhamos no início da cidade um interesse de planejamento urbano, de um grupo específico que pensou a cidade, dizendo, olha, aqui será moradia, aqui será a área de comércio, aqui será a área de educação e etc. Hoje isso se perdeu, porque os interesses dos promotores imobiliários, né, dos promotores fundiários na cidade de Maringá já são outros. Então a cidade ela vai dando outras formas e outras funções. Para ficar mais prático, podemos pensar no caso de Brasília, que é a capital do Brasil. Brasília foi projetada, né, pelo Lúcio Costa, o urbanismo e a arquitetura pelo Oscar Niemeyer. Quando nós olhamos o urbanismo da cidade de Brasília, é possível verificar toda uma organização, né, de setores bem específicos, comércio, educação, mais específicos que Maringá, inclusive. Então você vai ter aí toda uma lógica urbanística dentro da cidade de Brasília. Entretanto, quando vocês olham a cidade satélite, já perdeu esse planejamento, né? Porque o interesse dos grupos imobiliários e os promotores fundiários fez com que isso se perdesse, esse planejamento se perdesse.
certo? Então, para que fique claro e para finalizar nosso Fique Ligado, né? O espaço urbano sempre está relacionado com as questões sociais, políticas, econômicas que formam o meu espaço. Eu preciso compreender essas relações para entender a produção do espaço urbano. Já a cidade está mais relacionada ao concreto, que eu consigo visualizar. Então seria o urbanismo, a arquitetura de uma cidade. Entretanto, vejam que os dois estão conectados. Eu não consigo separar um do outro. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem qualquer dúvida ou qualquer comentário, escrevam aqui embaixo desse vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.